Olá pessoal, tudo bem? Pastor Divino Silva falando diretamente da sede do Instituto Vida de Pesquisa Acadêmica e Educação Continuada do Brasil. Nós vamos estar falando na nossa aula de hoje sobre conceitos elementares de missiologia para todas as nossas turmas. E só lembrando que, devido a alguns decretos e leis sobre a questão do novo coronavírus, que muitos municípios, muitas cidades aí vêm parando as suas atividades, o Instituto Vida vai continuar com suas atividades, porém com um detalhe: nós estaremos somente em casa, vamos estar passando as avaliações para os alunos, passando todo o sistema de trabalho e nós vamos estar em casa. Algumas turmas vão estar funcionando porque são pequenas aglomeração de pessoas, tá bom? Então cada diretor, cada coordenador de núcleo, diretor de extensão, professores vão estar podendo estar organizando com a sua turma as suas aulas, tá bom? Então a gente vai deixar a critério de cada coordenador, pois são pequenas turmas, então dá como modelo de família poder estar aí nas suas aulas. E nós vamos estar falando sobre conceitos elementares de missiologia, este material aqui, este livro que nós vamos estar falando agora mesmo. Se prepare, nossa aula! Então, pessoal, vamos lá? Olha a página de número 21. Todas as turmas que estão estudando aí missiologia, conceitos elementares de missiologia, é a página 21, tá bom? Este assunto aqui, tá? Olha a garganta, vou pedir os meninos aqui para trazerem uma água para mim. Antropologia do poder na vida do evangelista. Nós estamos falando sobre a questão dos conceitos elementares de missiologia. Como os nossos vídeos, eles não são editados, nós estamos falando ao vivo, já vamos postando, já vamos comunicando com os nossos alunos, nossos professores, tá bom? E aqui é só um conceito. Neste tópico sobre a antropologia do poder na vida do evangelista, estudaremos a relação entre o homem e a busca por sinais, prodígios, compreendendo assim. Vamos compreender alguns pontos. Por exemplo, qual a importância do revestimento do poder do Espírito Santo na vida do missionário? E também nós estaremos falando sobre o resultado da pregação do Evangelho, acompanhando ou acompanhado por sinais. Você pode observar que em Marcos vai estar dizendo assim, no capítulo de número 16, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Aí ele vai classificar alguns assuntos. E um dos assuntos fala, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Os sinais é que devem acompanhar aqueles que crerem. Não é nós que vamos acompanhar os sinais, é os sinais que vai estar nos acompanhando. Vou falar mais um assunto já já. Então, pessoal, é isto. Nós vamos estar falando agora sobre alguns sinais, vamos estar falando sobre alguns poderes ou o poder na vida do evangelista. Você pode observar que aqui na página 21 do livro, Conceitos Elementares de Missiologia, no item 2.1, no item 2º aí, que fala sobre os patriarcas e profecia, os patriarcas e profecia. Deixa eu mostrar para você aqui na página, nessa parte aqui, ó, os patriarcas e a profecia. Ao analisarmos a antropologia dos sinais, devemos iniciar por aquele que chamamos de pai da fé, aquele que nós chamamos de pai da fé, se referindo a Abraão. Entre os judeus, conta-se que Abraão entrou na oficina do seu pai, pegou um martelo e quebrou todos os ídolos. Isso são histórias, isso são conteúdos literários, tá bom? Que fala, você não vai encontrar esta narrativa na Bíblia Sagrada. Ele colocou o martelo nas mãos desse. Quando Tera entrou, perguntou a Abraão o que havia acontecido. Abraão respondeu, os ídolos tiveram uma briga e só este restou,
o qual Tera respondeu. Isso aqui são coisas de autores. Não seja bobo, não podem se mover. Isso é o que Tera poderia ter falado. São objetos de madeira e pedra. Abraão supostamente replicou: então, por que os adoram? Fez uma pergunta. Essa citação de uma das lendas dos judeus mostram que a crença no mundo, ela pode trazer a exclusividade. É isso que os judeus querem trazer para nós, pelo movimento da divindade. A pergunta final é esta: então, por que os adoram? Enfatizam com clareza que se Deus, um Deus minúsculo, com D minúsculo, ele está falando, não tem movimento, então por que adorá-lo? Se um Deus com D minúsculo não tem movimento algum, ou que seja de pedra, ou que seja de pau, madeira, por que nós devemos adorá-lo? Este é o conceito dos judeus. E dentro do quesito que nós falamos da missiologia, nós precisamos compreender tais assuntos. Dessa forma, Abraão pode ser considerado um reformador da fé em seu tempo. Por isso, o título de pai da fé, porque através dele, por meio dele, que iniciou essa fé. Esse mesmo foi quem promulgou uma crença em um Deus único. É por isso que é chamado Pai Abraão. Até tem um texto quando Jesus está falando da parábola do rico e do Lázaro, um que estava em momentos difíceis e outro em paz. Pede Pai Abraão para que Lázaro, então é citado o termo Pai Abraão. Quando você vai observar em Lucas capítulo 19, quando Jesus está conversando com Zaqueu, o publicano, Jesus ele faz uma menção a respeito de Abraão. Ele fala assim, porque este também é filho de Abraão, que está no capítulo 19, verso 9 e 10, você vai encontrar esta narrativa. Este também é filho de Abraão, se referindo à fé, se referindo com o novo comportamento, se referindo que a graça, que o evangelho havia alcançado um publicano, um homem pecador chamado Zaqueu. Então, nós vamos observar toda essa trajetória. Deus ia se manifestando pessoalmente a indivíduos específicos, como no caso dos patriarcas, que geralmente profetizavam. Você vai ver isto em Gênesis, capítulo de número 27, os versos 39 e 40. O capítulo 48, os versos 17 e 19. E também Gênesis, capítulo 50, os versos 24 e os versos 25. Até que o povo se multiplicou grandemente e Deus se manifestava em poder. Quando o povo se multiplicou grandemente, então passou Deus se manifestar através de seu poder. Vamos falar sobre um novo assunto aqui sobre missiologia, ainda se referindo ao poder. Então, pessoal, nós vamos falar agora a respeito, ainda na página 22, agora na página 22 do livro Conceitos Elementares de Missiologia pelo ITEC, tá bom? Esse material aqui é do ITEC, do nosso amigo doutor e professor Iron Gonçalves, tá bom? E nossa matéria está vinculada na questão teológica aqui. Moisés e a revelação de Deus em poder. As pessoas às vezes ficam preocupados com questão de pestes, por exemplo, como esse novo coronavírus, e nós sabemos que tudo está dentro da organização de Deus, da vontade de Deus, em Deus trazer as pessoas. Nós temos uma matéria que nós falamos sobre soteriologia, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. E esse plano de Deus para a salvação da raça humana, ele tem os seus amparos. Quando você vai ler o capítulo 24 de Mateus, o verso 8, nós fizemos um vídeo exclusivo neste assunto, nesta matéria, quando vai falar, ainda não é o fim. São princípio de dores, o princípio de dores. O princípio é um, dores são diversos, ou diversas dores.
Então aqui, o primeiro evangelista a receber o poder para realizar sinais foi Moisés. Isto foi necessário para que o povo viesse a crer em Deus. A primeira razão para que nós possamos entender sobre pestes, nudez, fomes, terremotos, guerras, rumores de guerra e o descontrole emocional entre pais e filhos é essa questão do sinal em que Deus dá para que possamos reconhecê-lo como o nosso único Deus. Está em Êxodo, capítulo 4, os versos 1 ao 6. Outro fator de destaque era que o meio dos encantamentos, os mágicos do Egito, operavam em boa parte os sinais que Moisés foi enviado a fazer. Você vai observar Êxodo, capítulo de número 7, os versos 9 ao 12. Com um diferencial, havia um diferencial aqui sobre essa questão dos sinais e do poder. A vara de Arão tragou as varas dos encantadores, provando o poder de Deus através dos sinais e o poder de quem os havia enviados, que era de Deus. Então havia isso. Então, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, crises, seja financeira, que seja moral, que seja espiritual, isso tem tudo a ver com os sinais de Deus, com a vontade de Deus. É o primeiro conceito elementar de missiologia que nós precisamos compreender. O texto de Êxodo, capítulo 12, o verso 12. Leia aí. Eu vou fazer uma pausa aqui de 30 segundos para você ler esta referência bíblica. Você já encontrou aí a referência de Êxodo, capítulo 12, o verso 12? Isto. Vamos dar uma pausa aqui para que você possa ler esta referência. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Êxodo 12, 12. Vou ler com você, tá bom? E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, não era só questão de ferir os primogênitos, tanto dos animais quanto dos egípcios, mas estava se referindo aqui, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, no conceito elementar de missiologia, fazendo aqui uma relação aqui do texto de Êxodo 12, 12. Olha só, tabela manual do Pentateuco. Está aqui a tabela manual do Pentateuco, nós vamos falar aqui, que está nas páginas 181 e 182. Manual do Pentateuco, está neste livro. Olha só, água em sangue foi a praga. Divindade suplantada. O Deus do Nilo, portador da fertilidade. Então, você vai observar que todas as pragas, elas vieram as pragas por causa do pecado e da idolatria. Então, era um sinal de Deus. Então, o primeiro conceito elementar de missiologia, a gente entender a razão do poder, a razão de cada sinal. O segundo, manifestação de rãs, a deusa da fecundidade com cabeça de sapo. Era para destronizar esta idolatria e esse sistema. Então também tinha aqui o 2 e o 3, piolhos, também que vinha o mesmo sistema aqui dessa deusa e o mesmo sistema de destronizar. Aí vem aqui a praga de número 4, infestação das moscas, que está em Êxodo, capítulo 8, verso 20 ao 32. Representa o ciclo diário do sol pelo céu, que era a questão de outros deuses. Também a quinta praga, peste sobre o gado, todo o gado, úlceras sobre homens e animais, que eram as pragas 5 e 6.
está em Êxodo, capítulo 9, os versos 8 ao 12. Protetor dos animais, que era um Deus que chamava protetor dos animais. Também vinha a questão do rei dos deuses e protetor do faraó, rainha dos deuses. Então, Deus estava destronizando e mostrando: eu sou o Senhor. Quando Moisés pergunta: Senhor, mas como que eu vou diante de faraó? E eu vou dizer quem é que está me enviando. Diz o eu sou que está te enviando. Então, na praga aqui de número 7, saraiva, trovões e raios, está em Êxodo, capítulo 9, os versos 13 ao 35. Nossa aula de hoje vai ter um pouquinho de mais de tempo, tá bom? Porque nós estamos fazendo fechamento e trazendo alusão dos conceitos elementares de missiologia para todas as nossas turmas. E você que não é aluno, mas é um autêntico acompanhante das redes sociais do Instituto Vida, que está aqui, ó, Instituto Vida, e do pastor Divino Silva e todos os nossos demais outros professores. Agora aqui sobre a infestação de gafanhotos. Primeiro, lá na questão da saraiva, trovões e raios, protetor dos mortos. Era um Deus chamado, um Deus com D minúsculo, chamado protetor dos mortos. Então Deus trouxe saraiva, trovões e raios para mostrar que Ele é Deus, eu sou o Senhor. Depois veio a infestação de gafanhotos, Êxodo, capítulo 10, o verso 1 ao 20. Aí vinha também o protetor contra os gafanhotos, que ele falava que tinha um Deus específico nesta área lá do Egito. Aí também tinha a praga 9, 3 dias de densas trevas e mais trevas. Êxodo, capítulo 10, o verso, deixa eu ver aqui, 21 ao 29. A questão da personificação do sol, rei dos deuses e pai da humanidade, que era um Deus nesta área. Aí depois vinha a questão aqui da última praga, morte dos primogênitos, que foi que nós falamos no princípio, Êxodo, capítulo 11 a seguir, e também capítulo 12 a seguir, que vinha a deusa da maternidade e protetora do lar, dizendo que tinha uma deusa da maternidade e protetora do lar. Então nós precisamos observar que os sinais, dentro do conceito elementar de missiologia, conceitos, são vários conceitos. Nós precisamos compreender que dentro da questão da antropologia, nós estaremos agora em 2 minutos encerrando a nossa aula, antropologia no poder, na divindade do evangelista. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você docente do Instituto Vida, você é aluno, você concluinte de cursos que está refazendo a sua matéria, refazendo o seu curso, você que está pela primeira vez fazendo um curso teológico pelo Instituto Vida, vamos compreender que Deus é o eu sou, o grande eu sou. Conforme diz Isaías, capítulo 43 e 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Deus tem as suas maneiras de trazer o seu povo para próximo de si. Deus tem a sua maneira, conforme diz a matéria que citei no prefácio, de soteriologia, o plano de Deus para a salvação da raça humana. Isso é só um plano, essa é só uma organização de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando. Olha o nosso contato, nós temos 1 minuto, 94 991 75 49 89. Esse é o nosso celular vivo, WhatsApp. Fale conosco. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Entre na nossa página do Facebook. Seja um aluno, seja um professor. E venha também fazer parte do ProEvida, Programa Educacional de Vida do Instituto Vida. Então Deus abençoe a todos os nossos professores e alunos.
Olha, cada professor, cada coordenador está organizando as suas aulas, tá bom? As mensalidades vão ficar normais, tá bom? Vamos estar passando para cada aluno as avaliações dos trabalhos e vamos aproveitar esse momento e buscar a presença de Deus. Vamos aproveitar este momento e estudar a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Sucessos! Abraços, Pastor Divino Silva, valorizando a vida e o saber.